não sou do Rio, não sou de São Paulo, não sou desses mercados principais da advocacia, até mesmo Brasília. É, e a verdade é que, sendo de um estado menor, os meus pais queriam, né, que eu fosse para um estado maior para estudar, né? Esse era o objetivo. E eu não tinha família em São Paulo, não tinha família no Rio, e eu tenho família em Minas. A família da minha mãe é mineira, né? E aí os meus pais basicamente disseram, olha, se você quiser fazer direito e tal, a gente indica você para ir para Belo Horizonte, enfim, é um lugar maior, você vai ter uma possibilidade melhor de ensino. Fui para Belo Horizonte, estudei na FMG, uma universidade excelente, tenho muito orgulho de ter estudado lá. Você chegou aqui a entrevistar colegas de sala minha, né, a Leonor, que é uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito. Mas durante a faculdade, eu percebi que o mercado de trabalho de Minas, ele ainda não entregava aquilo que eu gostaria para a história de advocacia, sabe assim? Ele não tinha grandes escritórios que realmente eram organizados o bastante para você criar uma carreira sólida e que te permitisse ser sócio. E eu tinha os amigos meus do Espírito Santo, alguns deles hoje, o Grenfell está no Simpson Thacher, o Bruno Werneck está no Tauer Checker, eles me contavam um pouco qual era a experiência deles em São Paulo. Então eles estavam passando por, né, essas etapas e eu percebia que havia uma grande diferença. Eu lembro que numa dessas, né, histórias aí que eles me contavam, eles falavam, não, porque lá no escritório eles emprestam um notebook. Naquela época, notebook era o preço de um carro popular, né? E eu falava assim, gente, como pode? Eles emprestam um laptop, um notebook para um estagiário, né? Que tipo de instituição é essa? Enquanto isso, eu lá em Belo Horizonte fazia serviço de rua, né? Ficava fazendo entrega lá de petição lá no fórum, protocolo de petição no fórum, né? E aí eu percebi, bom, eu realmente deveria focar em ir para um mercado maior e tal, mudar de mercado. E o meio acadêmico foi a forma como eu encontrei para adentrar aí o mercado de São Paulo, né? Eu sabia que não bastava formar na UFMG, eu tinha que ter uma formação que me diferenciasse, né, dos outros para que eu pudesse ser contratado por um escritório e que se eu fizesse um mestrado numa universidade de São Paulo, realmente isso me colocaria num patamar próximo ou igual aí dos meus colegas de São Paulo, né, com uma formação parecida ou pelo menos reconhecida. Então, já durante a faculdade, eu comecei a participar de diversos concursos de monografia e escrever textos, né, que depois me creditaram a passar no mestrado na Universidade de São Paulo, né, fiz o mestrado com o Floriano, que foi diretor da universidade, que agora é ministro, né, do TSE, e que também me deu aí um currículo que me permitiu entrar no Pinheiro Neto, né? Na verdade, a minha descoberta, né, a minha entrada no Pinheiro Neto se deu por um prêmio de monografia que eu ganhei, cujo presidente do instituto, que era o IBRAC, era o Biratã Matos, que era sócio do Pinheiro Neto, e isso abriu a minha porta ali para entrar no Pinheiro Neto depois. Tendo feito esse mestrado, né, eu ganhei o gosto, né, de construir um currículo que me desse oportunidade profissional. Eu acho que a advocacia é uma das profissões que você mais mostra o seu currículo, sabe assim? Né, brinco aqui com os meus advogados, eu falo, ó, eu vou no médico e eu não sei onde o meu médico formou. Eu tenho agora, estou fazendo reforma na minha casa aqui, eu não sei se o engenheiro da minha casa formou em universidade boa ou ruim. Agora, advogado, você entra no site, está exposto lá o currículo dele, você vai fazer uma apresentação, eles estão sempre falando do teu currículo, você manda uma proposta, eles estão sempre falando do teu currículo. Então, eu aprendi cedo na profissão que construir um currículo bom era essencial, né? Eu brinco também assim que o Giovanni é um bom advogado, mas o Giovanni do currículo é um advogado muito melhor do que o Giovanni, sabe? Então, assim, eu fui construindo esse currículo e aí começou por esse mestrado na Universidade de São Paulo. Eu sempre quis ter uma experiência de internacionalização, né? Eu vim de um lugar pequeno, então eu tinha essa vontade de conhecer o mundo, né? Então eu queria muito fazer um LLM. Eu fiz o LLM assim, né? Vendi todas as minhas coisas. Foi um esforço muito grande financeiro para fazer um LLM, mas era um objetivo de vida, né? E fui para Stanford, que realmente foi um sonho realizado. E depois a gente pode falar, mas assim abriu minha cabeça.